Muito bem, pessoal. Como vocês estão? Eu estou muito feliz porque hoje a gente chegou no nosso 5º episódio e eu tenho certeza que esse convidado vai edificar muito a sua vida. Hoje é um dia especial porque nós viramos o mês, né, Alan? Sim, viramos o mês. Em relação aos episódios, e eu tenho certeza que esse projeto que nasceu do coração de Deus tem edificado a sua vida. E eu quero aproveitar também para te convidar a seguir as nossas redes sociais, estão aqui na descrição. Carralcast, nós estamos lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, aqui na plataforma, no Spotify e em breve em outras redes sociais também. A gente está com novos... tocando ainda, iniciando esse projeto. Eu tenho certeza que Deus ainda tem muito para fazer através da nossa vida e na nossa vida. Então, roda a vinheta aí que a gente já vai para o nosso convidado. Muito bem, estamos de volta. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, um amigo, um parceiro, e o Alan vai apresentar ele para a gente. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Esse, como o Felipe já falou, é o nosso 5º episódio do Carralcast, o podcast da Influência Cristã. E eu quero te agradecer mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua interação nas nossas redes sociais. Como o Felipe falou, estamos aqui com um convidado super especial, um amigo de longa data, um amigo pessoal que tem uma história linda e nós temos certeza que vai edificar a sua vida, vai edificar a sua fé e vai te encorajar também a ser relevante aonde você está atuando hoje, aonde você vive, o meio, o seu ciclo de amizades. Está com a gente nessa noite aqui o nosso grande amigo, Jatobá. Jatobá, seja muito bem-vindo ao nosso Carralcast. É um prazer recebê-lo aqui. Esse podcast tem um grande propósito, que na verdade é contar histórias e trazer pessoas com histórias relevantes e que inspiram outras pessoas. Queria, antes de tudo, te agradecer e abrir esse espaço aqui para você saudar a nossa audiência e já, em seguida, se apresentar para o nosso público. Fala, pessoal, a todos os seguidores do Carralcast. Eu fico muito alegre em estar com vocês aqui nessa noite. Eu tenho certeza que será um momento incrível que nós vamos passar aqui, trocando algumas ideias, falando do nosso dia a dia. Eu que estou vereador na cidade de São Vicente, já no 2º mandato, e tenho uma história que eu posso compartilhar com vocês e tenho certeza que vai inspirar muita gente. Que bacana, legal, né? É isso aí. O papo dessa noite, Felipe, é um papo muito legal, né? Para a gente conversar, que é a respeito sobre o cristão e a política e também sobre empreendedorismo social. Vou tomar liberdade para te lançar a primeira pergunta e depois a gente vai deixar a conversa fluir aqui. O Felipe também tem muitas perguntas para fazer também. Com certeza. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é, dentro da tua história de vida, como que você se ascendeu para a vida política, sendo que esse assunto sempre foi, ao longo dos anos, até recentemente, ainda tem um nível ainda de dificuldade, de rejeição, pelo meio da fé, por meio da igreja, do segmento cristão. Como que você ascendeu para a política? Conta para a gente essa história, como que você surgiu na política, como que isso brilhou os seus olhos, como que foi todo o começo? Eu sou de uma comunidade, a comunidade do Dique das Cachetas, lá no bairro do Jockey Club, uma comunidade bastante carente, a qual muitos políticos, em época de eleição, eles sempre foram lá e depois sumiam. Eu participei de um programa social chamado Agente Jovem de Desenvolvimento Humano e Social, ali no Jardim Pompeba, na cidade de São Vicente. E esse projeto do governo federal, ele me ensinou não só os meus direitos, mas principalmente os meus deveres enquanto um cidadão. E logo em seguida eu fui candidato ao Grêmio Estudantil, à presidência do Grêmio Estudantil, na Escola Estadual Armando Victório Bey, e fui eleito com mais de 800 votos. Uau. E essa questão de ser eleito ali pelo voto direto dos alunos, isso mexeu comigo na questão de representar as pessoas. Isso me fez bem. Então, eu iniciei essa jornada política através do Grêmio Estudantil e entendendo que precisava ter alguém da comunidade para poder representar as pessoas. E não somente a gente votar em pessoas que iam lá e depois esqueciam da gente. Então eu falei, eu vou fazer a diferença, entendi também que era um chamado de Deus para a minha vida, Deus me chamou para isso,
para poder governar, para poder estar liderando, e isso vem edificando tanto a minha vida como a vida de muitas pessoas. Acho que o poder da transformação social, através de uma palavra, através de um conselho, através de várias ações, isso de fato transforma e traz impacto para a vida de quem mais precisa. Legal, é muito isso, né? Eu vi que, eu notei que você falou no começo, eu estou, né? Porque nós estamos Sim. agora, né? Nós estamos. Deus pode muito bem fazer o que quiser, segundo a vontade dele na nossa vida. E dentro disso que você comentou, que Deus te colocou ali no início como no Grêmio Estudantil, né? Sim. Eu acredito que boa parte de quem tem a vida pública, políticos, inicia ali numa faculdade, né, na escola, começa já a ascender a liderança ali. Mas conta um pouquinho para a gente, você nasceu em berço evangélico, como é que foi a sua caminhada, como é que se deu o início da sua caminhada cristã, né? Eu sempre brinco, Felipe, que eu sou filho de José e de Maria. Meu pai é José Fernando e minha mãe é Maria Edith. E ali na comunidade de das Cachetas, eu não nasci no berço evangélico. Eu estava ali brincando na frente de casa, eu tinha 7 anos. E uma das tias ali do departamento infantil, na Assembleia de Deus do Ministério de Santos, da congregação do DIC, a tia Luciana, ela passou lá e me convidou. Mas me convidou para ir comer pipoca na igreja e algodão doce. Eu, com 7 anos, eu estou com 36 agora, pai de 3 filhos, e continuo comendo pipoca e algodão doce lá nessa congregação. Então, assim, eu não sou de berço evangélico. Eu fui primeiro para a igreja, depois o meu irmão, depois a minha mãe. Legal. Depois a gente montamos um ponto de pregação lá em casa, no beco, do Dique das Cachetas, 909 Fundos. Depois o beco inteiro ali, já a maioria aceitaram Jesus. Então foi algo incrível que Deus fez através de uma criança de 7 anos. Sim. Que vem edificando essas vidas. Então foi algo assim sensacional. Legal, muito bom. Lá no Jockey parece que meio o modus operandi é o mesmo, né? Pegar a criança ali, né? O Alan tem uma história bem parecida. É verdade, também fui convidado né? Assim, também por crianças, na verdade eram crianças da minha faixa etária, também fui convidado assim para a igreja, foi assim também que eu conheci a Cristo. Você estava falando agora há pouco sobre chamado, você falou aí chamado, um chamado, né? Eu acredito que você começou filho daquela comunidade, filho daquele bairro, e você começou a perceber as dores do bairro, as dores das pessoas, as diversas demandas, e quando você fala chamado, uma coisa me subiu ao coração sobre vocação, né? Você acredita que estar político, estar como um agente público, ser eleito ao cargo de vereador, a pessoa que é eleita ao cargo de deputado, seja estadual, federal, senador ou até presidente da República, é uma vocação? Sim, eu acredito que é uma vocação dada inclusive por Deus. Acho que nem todos têm essa vocação. Eu vejo algumas pessoas que são eleitas e assim não sabem nem o que está fazendo, tanto no legislativo ou executivo, qualquer esfera de poder. E quem é vocacionado, não. A pessoa é vocacionada, é escolhida, é preparada, e a gente busca diariamente essa preparação. Portanto, que eu sou pós-graduado em gestão pública, justamente para me preparar para todo esse momento, essa vivência. Então, essa vocação é dada por Deus. Não são muitos que têm, mas aqueles que têm, elas devem ser potencializadas. E é isso que eu acredito. E quando eu ainda bem jovem, porque quando eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil, eu tinha lá meus 15, 14 anos. Então, é bem jovem. Sim. E aí eu lembro, inclusive hoje à tarde eu estava conversando com alguns amigos, eu ia com uma pasta lá para a escola, eu sempre quis ser o presidente da República. E aí eu disse, por onde que começa isso? E aí eu fui ver que a maioria, assim como você falou, Felipe, a maioria dos grandes políticos do país iniciaram no Grêmio Estudantil. Sim. Então eu falei, eu vou ser presidente do Grêmio Estudantil. E fui, graças a Deus. Que legal, que bacana, né? Que história bonita, inspiradora, na verdade, né?
Você estava falando da tua convicção sobre a estar político, ser um representante da população, ser uma vocação. Eu também acredito muito nisso, de verdade. Mas como que você lidar no dia a dia, dentro do nosso segmento cristão, evangélico, protestante, com ainda a rejeição? As pessoas não conseguem, algumas pessoas, é claro que isso foi sendo diminuído ao longo do tempo, a rejeição sempre foi muito maior, mas como que você lidar com as rejeições quando a pessoa fala assim, o cara é político, ele é político, Sim. é crente, mas é político, olha lá, A pessoa se misturou, generaliza. generaliza. É claro que esse número, esse índice abaixou demais, né, por causa do entendimento, mas como que você lidar com isso no dia a dia? Olha, é difícil, não é uma tarefa fácil, conscientizar as pessoas, mas também isso é uma missão dada por Deus para mim, de abrir os olhos das pessoas o quanto é importante ter representantes do nosso segmento. Então, assim, no dia a dia, as pessoas vão entendendo qual, de fato, é o papel do vereador, o papel do político. E eu sempre vou usar como base José de Arimateia, que era um senador na época que cuidou do corpo de Cristo. Então, se faz necessário hoje ter bons políticos, pessoas justas, temente a Deus. E até falando de questão de pessoa justa, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o justo governa, não significa ser o cristão, mas ser justo. Ser justo para mim é ter os princípios de Cristo e essas marcas que nos acompanham. Então a gente busca justamente esse equilíbrio, essa justiça, essa paz que sai em todo entendimento que está sobre a nossa vida para poder alcançar as vidas das pessoas. E a minha oração diária é para que Deus possa abrir a visão dos nossos irmãos e eles tenham essa consciência, o quanto é importante, principalmente no poder legislativo, que é onde passa aí a maioria das leis que vão afetar diretamente as nossas famílias. Sim, sim. Não, exatamente. E até puxando esse gancho do que o Alan falou sobre como você lida, né, com a perspectiva de ser um cristão num meio que é tão preconceituoso, né? Já foi mais, mas a Bíblia fala lá em Mateus 6 que buscai primeiro o reino de Deus, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Dentro desse contexto de você governar, não só para aquelas pessoas que votaram em você, mas para a população, né? No geral, como você lida com essa questão de pessoas que votaram em você talvez e não seguem os mesmos princípios relacionados ao cristianismo, e as pessoas que seguem, né? Como é que você tenta fazer esse equilíbrio para governar de forma justa, né? De fato. É justamente essa linha da justiça, sabe? Eu trabalho muito com a questão da justiça social e buscar justamente esse equilíbrio. Eu enfrento diariamente a questão do preconceito social, que é uma linha onde existe ricos e pobres, Sim. mas eu sempre busco através da educação, da qualificação profissional necessária para que esse adolescente, esse jovem, esse adulto que está na comunidade possa ter um crescimento através da educação, através da qualificação profissional. Porque o meu entendimento é que quanto mais as pessoas ficarem independentes do governo, é o melhor para a sociedade. Sim. É o que eu penso, é o que justamente eu acredito. Sim. E eu pratico muito, Felipe, a graça da garça. Que é viver em meio à lama sem manchar as vestes. Sim. Isso é possível. Eu não gosto quando as pessoas me colocam em uma vala comum e diz todo político é assim. Eu falo, a minha mãe disse que eu não sou todo mundo, poxa. Então, eu não sou assim. E aí, eu convido as pessoas para conhecer um pouco mais sobre o Jatobá. Sobre... Eu antigamente falava menino, mas hoje eu não sou tão menino assim. Tenho 36, completo 37 anos. Conhecer um pouco mais do nosso dia a dia e do nosso compromisso com a verdade, com a justiça e principalmente com a palavra de Deus. E governar para todos. Jesus, ele veio para todos, né? Aqueles que quiserem seguir a ele, ele vai estar ali pronto a abençoar essas pessoas. E
eu consigo lidar com isso no dia a dia, porque eu pergunto como que Jesus faria. E eu exatamente. E engraçado não, né? Mas não é a primeira pessoa que fala isso aqui no nosso programa. Porque realmente, acho que o nosso desafio maior, seja a área que a gente atua, enfim, é diante de uma situação difícil, diante de uma decisão difícil que eu preciso tomar, Sim. é perguntar o que Jesus faria, né? Exatamente. O que Jesus faria. Além disso, eu vejo que você tem o conhecimento de causa, porque você também, a sua raiz é a comunidade, né? Na dificuldade. Então você conhece ali o que o povo, né, da comunidade está passando. Isso facilita até na forma como você governa, né? Sim, Felipe. E isso é independente da crença. É, Isso é independente se votou em mim ou não. sim. Eu falo assim, eu sou um servo de Deus a serviço de todos. É. Então, assim, todos os tipos de pessoas que você imaginar, de diversos segmentos, que precisam de algo, ou um conselho, ou uma orientação, algum serviço público, as portas do meu gabinete estão Sim. abertas para as pessoas. E elas vão lá, são bem atendidas. Eu luto contra a questão do preconceito social, então eu não tenho preconceito com nenhuma pessoa, Sim. independente do que ela escolha, mas sempre respeitando. A minha vida política, ela é pautada no quê? No respeito. Sim. Eu respeito para que eu seja respeitado também, Exato. é o que eu acredito. Muito É isso bacana. mesmo. Você está hoje no segundo mandato de vereador. Foi eleito com quantos votos mesmo? 3.510 votos. Dá para esquecer, né? 3.510. Não dá para esquecer? Não, é um sentimento. Não dá para esquecer. É claro que depois das eleições a gente tem um sentimento que passou dos 10 mil votos. Porque o tanto de gente que fala, eu votei em você. Eu falo, olha, eu conto com você já para a próxima, né? Mas foi uma segunda reeleição, né? Uma segunda eleição. É a terceira vez que eu saio candidato. A primeira eu tive 1.097 votos, fiquei como um suplente. Né? Exerci o mandato durante 1 ano e 5 meses. Depois fui eleito com 2.032 votos, se eu não me engano. E agora, graças a Deus, o apoio dos meus amigos, fui reeleito com 3.510 votos, assim. E eu falo com muito orgulho, porque a gente vê que existe a corrupção, Sim. existe. Mas é possível a gente vencer as eleições sem corrupção. É. É aquela campanha amigo do amigo, sabe? Isso Sim. é muito bom. E aí dá legitimidade. Eu não represento só as 3.510 pessoas, Sim. mas eu represento os mais de 300 mil habitantes ali da cidade de São Vicente. Exatamente. E eu sou um testemunho disso, porque participei do processo junto com o Alan, que sou próximo do Alan, então, né, ele me influenciou, e eu acho que é isso, né? O amigo chama o amigo. Amigos influenciam amigos. Né? Exatamente. E Amigos fazem que amigos fazem, né? Sim. E é para isso que Deus nos chamou. Para influenciar as pessoas. Exato. Para o bem. Porque, poxa, por quê? Por que o engajamento do ódio vai ser maior do que o engajamento do bem? Eu, às vezes, fico olhando nas redes sociais, alguém posta algo negativo, bum, bomba. Permite muito. Alguém posta algo positivo, não tem tanto engajamento Exato. assim. Os valores estão invertidos. Sim. E Deus nos chamou para ser essa influência na política, na educação, na saúde, no meio da sociedade. Deus nos chamou para isso. Sim. E vamos exercer. E Exatamente. parabéns aí pelo Carralcast que vem influenciando aí. Exatamente. A nossa ideia é essa. comunidade. Essa é Essa grande né, ideia, que seja uma plataforma para influenciar pessoas, né? Através das histórias contadas aqui, das experiências, das pessoas que estão falando aqui nesse espaço que Deus abriu para nós, né, Felipe? Sim. Como a sua. A gente quer, na verdade, que a pessoa que está nos assistindo ali, né, seja influenciada, seja inspirada e também encorajada. Poxa, caramba, eu não conhecia a história desse rapaz, é um jovem político que contou a história dele, nasceu numa comunidade que na estatística daria errado, mas deu certo para a vida, ascendeu para a política, está fazendo a diferença. É isso que a gente quer, na verdade, que a nossa audiência enxergue. Essa é a grande ideia do Carralcast. Falando sobre influência ainda, sobre esse assunto, que é um dos pilares aqui do Carralcast, qual a sua percepção quanto vereador na cidade de São Vicente,
mas também quanto pastor, quanto pai, do nível de influência que você tem exercido sobre as pessoas que estão à sua volta, dos meninos mais novos, das pessoas que te viram crescer. Qual a sua percepção em relação a isso? Alan, quando eu ando ali fiscalizando algumas escolas, e aí você vê as crianças, os olhos dela brilhando e dizendo, é o Jatobá, é o Jatobá. Quando eles dizem é o Jatobá, eu entendo que eles estão aprendendo que se eu cheguei, eles podem chegar também. Eu sou um construtor de pontes de oportunidade para quem mais precisa. A pessoa está desse lado, precisa atravessar para esse, conta comigo para construir esse caminho juntos. Essa é a minha missão, esse é o propósito da minha vida. Então, assim, eu venho exercendo essa influência sobre jovens, adolescentes, crianças, principalmente nos projetos sociais que eu tenho ali no bairro do Jockey Club e em outros bairros também, com várias modalidades. Eu, através do esporte, a gente consegue influenciar muita gente para o bem. E o meu testemunho de vida, meu dia a dia, isso conta muito. Então, a gente está aí para influenciar essa geração. Bacana. Legal, muito bom. E em relação ao pastoreio, né, ao pastorado, como é que chegou? Você Concilia, tem, né? como é que você concilia? Como é que você leva, né, junto com a vida pública? Porque é um desafio também, né? Porque nós, como cristãos, precisamos nos alimentar diariamente da palavra, né? Nós precisamos, como é que é, Alan? Se manter no caminho, como é que é? Eu esqueci agora. Né? Deu branco. Caramba, esqueci. Não deixe o caminho pelo caminho. Não deixe o caminho Exatamente, pelo caminho, é verdade. Exatamente, porque a nossa vida, às vezes, dá aquela, né, guinada, às vezes, para um sentido que talvez não seja aquilo que Deus quer para a gente. Como é que você faz para se manter ali firme na sua vida devocional, na sua vida como pastor? Seguindo a orientação da palavra de Deus, fugir da aparência do mal. Se o mal está nessa direção, eu vou para outra. Exato. É isso. No dia a dia, na própria política e no chamado pastoral. Eu fui para a igreja, assim como eu disse, com 7 anos. Iniciei a ministrar a palavra de Deus com 9 anos. É claro que, como todo adolescente, a maioria pode ter o seu momento de deslize no meio do caminho, e eu tive. Porém, eu nunca saí da presença de Deus. Então, assim, eu estou na política, estou vereador, mas sou pastor. Sim. E acima disso, eu sou servo de Deus. Então, eu oro diariamente dizendo, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. E tudo que eu faço é sempre pensando em glorificar o nome do Senhor. Sim. E eu estou hoje vereador, amanhã não estou, e a vida vai continuar do mesmo jeito. Então, assim, eu levo a minha vida assim. Não vou dizer para você que é fácil. Sim. Existe uma questão que as pessoas em volta, ela acaba criticando, fala, não, vamos conversar com outra pessoa, tá? Para mim tá tudo bem. Sim. Mas, assim, eu levo de uma forma tranquila. Sim. Essa é a questão, porque eu sei o meu compromisso que eu tenho com Deus. Eu sei que eu cheguei até aqui hoje porque Deus quis. E aí, a partir do momento que Deus não quiser mais, eu não estarei. Sim. Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. E dá para conciliar. Estou pastor, líder de jovens. Lá na cidade de São Vicente, eu estou líder regional dos jovens, né? A gente cuida da área insular, que é a UMADEMES, né? Que a gente chama, que é a União de Mocidade das Assembleias de Deus do Ministério de Santos. E, por enquanto, estou conseguindo conciliar. Então, tá bom. Legal. Legal. Bacana, sensacional. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com mais histórias aqui do nosso convidado dessa noite, Jatobá, que eu tenho certeza que tem inspirado você aí do outro lado. Estamos de volta aqui no nosso Carralcast, como você já sabe, o podcast da Influência Cristã. Nessa noite recebendo aqui o nosso amigo Jatobá, que falou bastante sobre a sua história de vida, como ascendeu para a política, como ele lidar com as questões de rejeição muitas vezes, por ser cristão, por ser pastor, e estar na política. Eu acredito, e ele também acredita, e o Felipe também acredita, que a política para o cristão nada mais é que uma vocação, um ministério
para servir as pessoas, servir o bem comum. Sim. E eu tenho visto isso na sua vida, por isso você é convidado nessa noite. Né? É um dos relevantes, né, que tem sido relevantes na área de atuação. E a ideia é que a sua história inspire outras histórias também. Mas mudando um pouquinho o foco, mas ainda dentro da tua área de atuação, nós sabemos que você também é um empreendedor social. Né? Um cara que empreende ali nos projetos sociais, que enxerga nos projetos sociais uma porta para também dar oportunidade para tantas outras crianças, principalmente nos bairros de comunidades, bairros de periferia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, Felipe? Sim, sim. Pessoas precisam de pessoas. Então, quando eu estou empreendendo, investindo em uma pessoa, eu acho melhor do que, às vezes, em objeto, em coisas, sabe? A transformação que você vê, aquele adolescente que entrou no projeto e totalmente rebelde, revoltado com tudo e com todos, daquele momento em diante, aquele adolescente, através da disciplina dada através do esporte, principalmente do karatê, você vê aquela criança, aquele adolescente saindo do seu projeto totalmente transformado. E aí você tem um antes e depois. A área social, que eu gosto muito da questão do desenvolvimento social, não é igual uma ponte que você vai inaugurar, todo mundo vai bater palma, todo mundo vai ver. Não, são sementes que são lançadas hoje e talvez você não vai ver os frutos daquele trabalho, mas a gente consegue enxergar isso nas pessoas. Eu vejo o ser humano como pessoas que têm qualidades e essas qualidades precisam ser potencializadas. E é isso que eu faço. Tem um menino lá do Dique das Caixetas que ele fala bem, ele desenrola bem, mas o que falta para ele? Oportunidade. Sim. E aí vai o Jatobá, vocacionado por Deus, para gerar justamente essa oportunidade, construir essa ponte. Muitas das vezes, pessoas da alta sociedade precisam chegar aqui na comunidade, nesse adolescente que precisa. Qual é o caminho que ele percorre para chegar lá, nesse adolescente? Através do Jatobá. Por quê? A minha vida se tornou um testemunho para as pessoas, tanto da comunidade, como as pessoas centro-praia, alta sociedade. E aí, muitas das vezes, essa conexão é que falta. E aí eu me coloco à disposição para isso. Então, estar um empreendedor social é, para mim, acreditar no ser humano. Acho que tem tanta gente que não acredita mais em ser humano, não acredita mais em transformação das pessoas, mas eu acredito e por isso eu invisto meu tempo, invisto também valores para que eu possa manter os projetos de pé, mas eu acredito muito nessa transformação, porque esse ser humano que você investiu hoje, ele vai deixar de ir para a criminalidade amanhã. Esse ser humano que você investiu hoje, ele volta para o seu projeto como um patrocinador dele. Ou como professor. Exatamente. Esse ser humano que você investiu hoje, como nós temos lá, ele volta para o projeto como um professor e formado em educação física, sabe? E isso é bacana. Isso não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, eu faço isso com bastante alegria, porque é dar oportunidade para quem mais precisa. Sou vocacionado para isso. Legal. Sim, legal. O esporte, eu particularmente tenho essa visão igual a sua, que a educação e o esporte são ferramentas poderosíssimas, assim, de transformação social mesmo. A gente vê vários atletas, né? Futebol, judô, a gente tem a judoca, né, em São Vicente, que foi medalhista olímpica. Sim, medalista. Larissa, se eu não me engano? Eu não me recordo, se eu falar, eu vou estar... engano, né? Mas é uma ferramenta muito poderosa mesmo de transformação social. E realmente são poucas pessoas que enxergam isso e investem tempo, né? Às vezes não é nem recurso, dinheiro, enfim, é o tempo, né? De estar ali, de às vezes escutar, ouvir, conversar, além do esporte, né? Além daquilo que é praticado na aula, enfim. Então é muito legal assim ter essa visão, né? Felipe, o esporte é o que a gente está vendo ali, mas por trás desse adolescente, por trás dessa criança, tem uma família que
precisa ser assistido. Sim. Então, assim, não é só ir lá e jogar bola. Não é só ir lá e participar do karatê. Não é só ir lá e participar do judô. Não. Existe uma rede de proteção que é feita em torno dessa família, que é identificada, as famílias direitinho encaminhadas para o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, para que ela possa acessar os serviços públicos necessários. Então, assim, é cuidar dessa criança, é respeitar a família, e entender o contexto. Poxa, eu não concordo quando as pessoas dizem assim, mas na comunidade todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Não, nós não somos. Sim. Nós somos o que nós queremos ser. Lá tem pessoas que moravam lá e se tornaram advogados. Lá tem pessoas que moravam lá e se tornaram construtores. Lá tem um menino que morava na casa de madeira, em cima do canal, e foi eleito, reeleito. Eu sou de lá. Então, assim, as pessoas não podem ter um preconceito só, a comunidade, só não presta. Não. Eu garanto que 95% das pessoas que moram na comunidade são pessoas do bem. Eu garanto isso. Que nós precisamos. Oportunidade. Sim. Oportunidade, eu acho que é a chave. Exatamente. Ali. O quanto isso te gera mais responsabilidade ainda, né? Tem atuação política e isso está dentro do escopo da tua atuação política, mas o quanto isso te dá responsabilidade em lidar com a vida das pessoas que tanto esperavam por uma oportunidade de participar de um projeto social. Eu lembro na minha época que todo esse tipo de atividade, um karatê, um judô, capoeira, era pago. E era bem difícil ter um projeto gratuito. Hoje você vê bastante projetos, bastante pessoas que estão empreendendo, mas era difícil se fazer na minha época. E agora isso é ofertado de forma gratuita para a comunidade. Muitas pessoas participam. Você tem uma ideia de quantas pessoas? Já passou nos nossos projetos mais de 300 pessoas já. Porque eu não estou só no momento de eleição. Esse é um dos segredos, né? que eu tenho, que a maioria acaba... O projeto social, no ano da eleição. Aí é fácil, né? Sim. A gente mantém lá os 4, 5, 6 anos já de trabalhos e eu venho ampliando através de parcerias. Então, assim, é algo que dá a oportunidade, acesso. Vou dar um exemplo para vocês. Pilates. Quanto que é uma aula de Pilates? Tratamento de Pilates? 150? 200 para mais, As pessoas da comunidade, elas vão lá e são atendidas de forma gratuita. Eu coloquei, inclusive, num projeto, uma taxa. Eu pensei, poxa, as pessoas precisam valorizar mais isso aqui, esse espaço. Coloca uma taxinha lá, uma taxinha insignificante, mas cria um senso de responsabilidade também para as pessoas. Por quê? Eu não quero, enquanto um político, enquanto um gestor, enquanto pastor, fazer que aquelas pessoas da comunidade se tornem independentes. Elas precisam alcançar a independência delas. É igual uma cesta básica. Você entrega uma cesta básica para uma família. E o mês que vem? O que vai acontecer? Você vai entregar a cesta básica de novo? Não. Então vamos qualificar profissionalmente essa pessoa. Vamos ver o perfil dessa pessoa para o mercado de trabalho. Vamos inserir essa pessoa no mercado de trabalho. O mês que vem, essa pessoa que recebeu a cesta básica nesse mês, ela está doando cesta básica para alguém. Entende? Isso é transformação, isso é empreender, isso é acreditar nas pessoas. 300 pessoas que, na verdade, se traduzem em mais de 300 famílias. Que dá para mensurar, dá para falar o número, mas o impacto não dá para mensurar, né? Porque a gente não sabe, que nem você falou lá no comecinho, você não consegue enxergar os frutos, nem todos os frutos você vai ver. Mas por isso que é difícil de mensurar o impacto que um trabalho desse pode causar na vida da pessoa. De repente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, uma história ou várias histórias podem ter sido mudadas por conta de uma oportunidade de fazer parte de um projeto. Sim, muito. Existem mães que compartilham com a gente, falam, olha, meu filho estava rebelde em casa e agora não está mais.
Meu filho estava com as notas péssimas na escola, agora ele melhorou. Então, assim, dá um impacto social muito grande. E a gente precisa muito de, não só eu, enquanto estar vereador e fazer isso e proporcionar isso, mas o poder público precisa chegar. O esporte precisa chegar. Eu enxergo a escola como um grande portal da cidadania. Sim. Por quê? Muitas vezes das ações do poder público, quando eu falo poder público, para você que está em casa entender, prefeitura, estado, governo federal, o poder público chegar, dificilmente vai chegar lá na ponta em quem mais precisa, numa área, um exemplo como o Dique das Caxetas. Falo muito do Dique das Caxetas porque eu sou de lá e conheço bem. Mas na escola vai chegar. Na escola consegue. E um bom exemplo, um dentista para fazer um mutirão de atendimento com a comunidade, um psicólogo para fazer um mutirão área de atendimento. Dá para a rede de proteção chegar nessa escola que muitas das vezes dificultam o acesso em algumas comunidades. Sim. Mas na escola dá para chegar. Então, eu acredito muito que a escola é um grande portal da cidadania. É claro, existem algumas agendas progressistas que a gente deve combater. Escola, para mim, é um lugar onde vai ensinar a matemática, o português, ter os ensinamentos dentro da área pedagógica. E não, a escola, para mim, não é um lugar para se influenciar em questões de ideologia. Eu acho que em religião também. Acho que quem doutrina o filho, ensina o filho ali é o pai e a mãe, pais, é os pais. A escola não é esse ambiente, na minha visão. E sim um grande portal de cidadania para levar o serviço público para quem precisa e conectar as pessoas. Muito legal, muito bom. Levando para esse lado ainda dos projetos, a gente tem um exemplo maior que é Jesus, que serviu as pessoas, né? E os discípulos depois deixaram esse legado também. A gente tem esse ensinamento, né, na Bíblia por meio do exemplo de Jesus, e os projetos em si, eles também são uma forma de servir as pessoas, além de oportunizar, claro, para que um adolescente não fique na rua, não vá para um caminho mais escuro, né, do dia a dia, enfim. Além das famílias que também são contempladas, digamos assim, né, como um todo, por meio da oportunidade de emprego, oportunidade de se qualificar, né? Eu acho que isso também faz parte da sua vocação, né? Servir as pessoas nesse sentido. Existia um menino que estava diante de Jesus, que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que ele tem na mão? 5 pães e 2 peixinhos. Então vamos pegar o que ele tem na mão e vamos multiplicar para o povo. É assim que eu sinto, sabe? Sim. Eu sinto muitas das vezes aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas que há uma multiplicação ali, não só na comunidade onde eu moro, mas em toda a cidade. Então, Jesus, ele é esse maior exemplo. De se preocupar com o próximo, amar o próximo como a si mesmo, de cuidar das pessoas. Sim. As pessoas precisam ser cuidadas. Pós-pandemia, veio um distanciamento tremendo das pessoas. Antigamente, a gente sabia onde era a casa dos jovens na igreja. Onde que é a sua casa? Eu sei e tal. Um ia na casa do outro. Hoje são grupos de WhatsApp e a gente se fala por lá e ninguém sabe onde é a casa da pessoa. Não, a gente precisa se aproximar mais, Sim. A gente precisa amar mais e a gente precisa, de algum modo, transmitir o amor de Cristo para as pessoas. Não é só para mim, eu tenho que compartilhar com as pessoas. Sim, sim, faz muito sentido. Demais, demais. Estava aqui pensando enquanto você estava falando, é uma engrenagem funcionando, tem a vida familiar, tem o casamento, tem a criação dos filhos, tem um mandato, tem projetos sociais, ministério, tem ministério, né? Tudo isso, toda essa engrenagem funcionando, né? E eu queria pensar contigo e saber de você se você tem uma fonte de inspiração. É claro que, obviamente, você falaria Jesus é minha fonte de inspiração, mas eu queria falar... I have a drink. Já respondeu, entendeu? Pronto, já respondeu a referência. Ele, pastor norte-americano, sensacional. Lutou e a sua luta continua. Eu sou pastor de comunidade, sou ideologicamente de centro-direita,
mas eu acredito muito na conciliação através do diálogo. Se tem uma pessoa que me inspira, é Martin Luther King, assim, na questão política. Aí se você perguntar, no Brasil, dificilmente eu vou te apontar, assim, alguém. Eu acho legal o posicionamento, por exemplo, do Nicolas Ferreira, eu acho bacana, a sua influência através da juventude em si, mas eu vou dizer para ti, politicamente no Brasil, eu não vejo assim uma pessoa que essa aqui é a minha grande inspiração. Eu quero me tornar essa inspiração. E pessoalmente? Há uma figura pessoalmente, sem ser do campo político? O meu pai, né? Meu pai, ele sempre trabalhou. Eu sou filho de baiano, né? Meu pai sempre trabalhou, meu pai sempre acordou cedo, sempre incentivou a gente a trabalhar também. Então, assim, meu pai é uma inspiração que ele 5 horas da manhã vai trabalhar todo dia. Mas o horário dele é às 7. Mas por que, pai? O senhor sai 5 horas da manhã para trabalhar? Não, aqui no caminho pode acontecer alguma coisa, pode furar um pneu, tá? Meu pai está com 63 anos. Então, assim, ele é a inspiração para mim e tá tudo bem. Que legal, né? Muito bom, muito bom. A gente até recebeu aqui no primeiro episódio o Thiago Andrade, e ele falou que pessoas próximas geralmente são as nossas primeiras referências, né? Nossas primeiras inspirações, pai, mãe, e a gente não pode perder isso aí, porque isso fala também sobre o legado, que é uma marca que você também tem como propósito em relação aos seus projetos sociais, de deixar um legado para essas crianças, para esses jovens, né, que participam, para as famílias também. Então, você tem essa de querer inspirar outras pessoas também, isso é importante, né? Sabe aquele lance que as pessoas fazem assim, não olha para mim, olha para Jesus. Não, olha para mim. Sede, pois, os meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Pode olhar para mim. Pode dizer assim, não, eu quero ser um dia igual a ele. Porque as pessoas ficam transferindo a responsabilidade no dia de hoje. É algo inacreditável, mas eu digo para as pessoas, não, olha para mim. Eu sou um homem, sou um falho, sou pecador, sim, como nós todos somos, mas eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele ali é o farol que nos guia ali e está tudo bem com isso. Então eu falo para as pessoas, pode olhar para mim. Quando eu converso com liderados, né, dos jovens, ou membros dos jovens, eu falo assim, faz assim, porque eles procuram sempre uma referência. Quem é a minha referência? Eu posso ser a sua referência. Pode olhar para mim, para minha conduta, como eu estou tratando a minha esposa, como eu trato a minha família. Sim. Eu posso ser essa referência para você. E isso conforta muita gente. Uma certa vez eu ouvi alguém falar sobre isso aí, isso é muito interessante, esse ponto, porque é comum, na verdade, grande parte das pessoas tem essa questão de falar assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Mas, na verdade, é uma espécie de fuga para não assumir a responsabilidade de se esforçar para ser modelo para as pessoas que estão à sua volta. Então, as pessoas têm essa tendência, né? Olha para Jesus, mas, no fundo, ela está dando uma fuga para que ela não assuma, não se posicione naquilo que ela tem que se posicionar. E a gente precisa ter essa mentalidade que você está falando agora aí. Na verdade, olha para mim. Não sou perfeito, mas estou me esforçando para ser um modelo, para ser uma inspiração e para que eu impacte mais pessoas. Sim. Que é o que a gente está conversando aqui nesses... Sim, claro. Desde o início, né, Felipe, dos episódios. Até porque quem eu tenho contato assim é o Alan. Eu vou me inspirar também no Alan, né? Sim. Óbvio, eu sigo os princípios, o caráter de Cristo, eu sigo tudo aquilo que ele me deixou como ensinamento, mas se eu sou um imitador de Cristo, você pode se inspirar em mim também. Essa é a grande... É isso aí. É o que Paulo disse, né? Isso mesmo. É isso aí. Muito legal. Sensacional. Sobre sonhos. Quais são os seus sonhos? Você já realizou todos os seus sonhos? A política, estar como vereador, representar a população era um sonho? Tem outros sonhos? Tem novos voos a dar? Olha, estreitou o negócio. Estreitou? Essa era a ideia, hein? Eu realizei o sonho, sim,
de estar vereador, meu segundo mandato. Realizei. Estou à disposição de Deus e da população para alcançar novos espaços que devem ser ocupados pelas pessoas do bem, que devem ser ocupadas por pessoas que querem ver o bem da sociedade, que querem ser ocupados por pessoas que têm responsabilidade sobre o dinheiro público. Acho que tem espaço aí para um dia estar como prefeito da cidade de São Vicente, existe espaço aí para um dia, quem sabe, estar como deputado federal, representando não só a Baixada Santista, mas todo o estado de São Paulo. Eu creio muito que eu ainda irei chegar em espaços para representar não só a cidade de São Vicente, mas o estado de São Paulo na área do legislativo, que é uma área muito importante, que a gente tem que ter pessoas responsáveis, pessoas que entendem o que aquelas outras precisam ali na ponta, e eu estou à disposição. Eu falo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu estou à disposição para que Deus possa realizar em mim os seus sonhos. Bom. Muito bom, muito bom. Eu acho que é por aí, né? A gente almeja as coisas, mas, na verdade, quem dá a palavra final, né? É dele. Deus. Deus. Eu quero um dia estar deputado estadual, Sim, claro. Eu quero um dia estar deputado federal. Sim. Eu quero um dia estar como prefeito da minha cidade, poder servir minha cidade. Mas no tempo de Deus, sabe? Eu não vou apressar nada. E se Deus quiser. E se Deus quiser. Se Deus não quiser, eu não vou estar. Eu gosto muito do legislativo, como eu disse aqui, estar representando as pessoas, mas eu não quero ficar eternamente vereador, não. Sim, sim. Como o Alan até falou no começo, o propósito do nosso podcast, né, de apresentar as histórias para as pessoas, tem a ver com a influência, totalmente a influência. Porque por muito tempo, né, Alan, foi deixado de lado um pouco dessa questão das áreas de influência na sociedade, né? Do cristão também fazer parte daquilo que está acontecendo no meio da sociedade. Sem né? dúvida. Então, isso aí... Sem dúvida. Esse, na verdade, foi esse ponto que o Felipe trouxe, você vai falar sobre isso também. Na verdade, a gente, por uma questão errônea de um tempo atrás, nós fomos desencorajados a ocupar os espaços, a participar como cidadão. Como cidadão, nós somos cidadão. Sim, teve pessoas que ocuparam esses lugares e fizeram lambanças. Sim. Eu estou aí para limpar isso, essa imagem, sabe? Teve pessoas do nosso segmento que ocuparam espaços no executivo, no legislativo, e não foram exemplo para as pessoas. E aí vem uma nova geração e diz, não, eu não vou ser igual àquele que um dia já ocupou esse espaço. A gente está aí para fazer essa diferença. E assim, quantos por cento nós somos? 40%? A gente decide a eleição na cidade de São Vicente, nosso segmento. E aí alguém precisa se posicionar para isso. Eu estou esperando o momento certo, que Deus possa preparar para esse momento. Mas eu estou focado hoje aí nas questões do legislativo. Sim, mas para além da área da política, e até ampliando mais os horizontes, é na educação, é na cultura, é no esporte, no entretenimento, na arte. Na comunicação. Na comunicação. Principalmente. Então, são várias áreas de influência que o povo de Deus deixou de participar por uma questão de falta de entendimento mesmo, pelo ensino, de repente... que era do diabo. Era equivocado. Assim, tudo era do diabo. E aí a gente pega e dava para ele. Até o fato da gente estar aqui, se isso fosse há 20 anos atrás, pelo menos, isso aqui era do diabo. E a gente deixou de participar, deixou de estar na universidade, muitos deixaram de estudar. E aí, alguns estão correndo atrás, outros já perderam o tempo, passaram o tempo, não conseguem. Sim. Né? E nós estamos aqui. Veio uma geração, uma nova geração que está entendendo, a mente está se expandindo, está tendo renovação da mente e está começando a ocupar os espaços
não para fazer proselitismo, não para Para ser justo. para ser justo, Isso. para ser voz, para ser inspiração. Porque, na verdade, a gente precisa ser luz, sal da terra e luz do mundo, Sim, né? A gente quer exatamente. ver pessoas do nosso segmento ocupando lá as universidades, quanto alunos e professores também. Mas para isso as pessoas precisam se preparar. Eu, inclusive, recentemente, se eu não me engano, foi hoje que faleceu o Dr. Cláudio Lembon, né? E eu fui numa banca de doutorado da USP. Eu falei, meu, é nosso também. Sim, É o nosso lugar, a gente tem que ocupar também. E tudo é possível ao que crê. exatamente. Você crê? Então é possível. Poderoso isso, hein? Exatamente, forte, Poderoso, né? Forte. Forte. Falando em forte, Felipe, nós estamos Manda. quase chegando ao final No do nosso finalzinho. programa. Ah, Queria muito continuar aqui, ó, a gente continuava aqui a noite inteira batendo esse papo. Muito inspirador, né? Muito legal, uma história Sim. bem bacana de que nós já sabíamos que ia partir para essa direção, né? Sim. Mas fica à vontade, Felipe, se quiser ainda fazer algumas perguntas, ainda tem 5 minutos aí para a gente terminar. Não, na verdade, é só complementar mesmo, porque o que você almeja, na verdade, sendo da vontade de Deus, é realmente ocupar lugares de influência ainda maiores, né? Que é justamente o propósito daquilo que a gente está falando aqui. Então é legal você ter esse sonho, né? Dentro daquilo que é da vontade de Deus. sim. Então faz parte, né? Faz parte da gente ocupar espaços que nós precisamos ocupar, né? Não no sentido de empurrar a goela abaixo. A gente não quer empurrar nada a goela abaixo, né? A gente, que eu digo nós cristãos, no caso. Mas ser justo, fazer as coisas do jeito correto, do jeito certo, né? Porque se a gente for parar para pensar, qual que é o padrão moral da humanidade? De onde foi tirado o padrão moral da humanidade? Por que matar é errado? Por que roubar é errado? Porque está na Bíblia, né? A Bíblia, de certa forma, direta e indiretamente, ela desenhou o padrão moral da nossa Sem sociedade, dúvida, né? sem dúvida. Desde o início dos tempos. Então, é dessa forma que a gente também precisa ocupar o nosso espaço, né? Em relação a princípios e valores, não Sim. empurrar religião, como as pessoas falam por Isso. aí, né? Goela abaixo, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E não dá para colocar a luz debaixo de uma mesa. Então a gente precisa sair aí. Por muito tempo, nós fomos invisíveis. Ninguém sabia quem nós éramos. A sociedade não enxergava a gente. De um tempo para cá, começou a mudar as coisas. Muito segmento se aproxima da gente porque precisa da gente. Sim, Então a gente deve ter o posicionamento de quê? De ocupar esses espaços. Esses espaços podem ser nossos, mas cabe a cada um escolher, né? Guiar ou ser guiado, né? Olha, ser influência ou ser influenciado. Então eu trabalho diariamente para influenciar o maior número de pessoas possíveis, passando a verdade, passando sempre o respeito, a transparência no dia a dia, tanto na política como fora dela também, para poder aí contagiar para o bem a sociedade. é isso aí, muito bom. E aí? Vamos pro fim? Infelizmente, né? Infelizmente está chegando Tudo ao que é fim. bom acaba, dizem Tudo por que é aí, bom né? acaba. Tudo que é bom acaba. Felipe, Pra gente... Manda. eu falei que ia inverter, vocês não acreditaram. Para finalizar mesmo, mas assim, o que é influenciar para você? Influenciar, eu gosto muito de quando as pessoas falam que o exemplo arrasta, né? É isso aí. Eu acredito muito nisso. Palavras convencem, mas E o exemplo arrasta, exatamente. Então, de nada adianta eu vir aqui falar coisas boas de se ouvir, né? Sendo que por trás das câmeras eu ajo totalmente diferente daquilo que... Verdade. Então, eu acredito muito na atitude como forma de influenciar. Então, é uma ferramenta, assim, muito poderosa, porque, como eu falei, o exemplo ele é a maior arma que a gente tem, se eu posso dizer assim, para influenciar as pessoas. E para você, Alan, o que é influenciar? Influência é modelar pessoas, é inspirar pessoas
mas pensando na cosmovisão, é apontar para Cristo. Exato. Que bacana. A nossa grande influência. Não é isso? É isso. Show, é fantástico. Jatobá, para a gente terminar, queria que você deixasse uma mensagem, né, para influenciar essas pessoas que estão nos assistindo. Uma palavra poderosa, uma mensagem poderosa. E a gente parte para o fim. É fazer dar certo até dar certo. Se você tentou uma vez, não conseguiu, tente de novo. Porque Deus está no controle de tudo e você precisa vencer, você precisa ser uma pessoa perseverante. Eu escolhi influenciar, eu escolhi estar influenciando o maior número de pessoas para o bem e não vou ser influenciado pelas mídias, por tudo que falam por aí. Não, mas sempre conhecendo a verdade, multiplicando a verdade. E você que pode, me segue lá nas redes sociais, Jatobá SV, você vai estar vendo o dia a dia de um verdadeiro cristão na política. Muito bom, muito bom. Ó, se eu puder deixar um recado para você, ore pelas autoridades, ore por todas aquelas pessoas que estão como autoridade, seja quem você votou, seja quem você não votou. A Bíblia nos encoraja a orar pelas autoridades, porque assim nós teremos paz e tranquilidade também. Exatamente. Não é isso, Alan? Isso mesmo. Presidente da República, os governadores de estados, senadores, congressistas, deputados, vereadores, prefeitos, toda a classe política precisa estar debaixo da nossa oração, sim. É isso aí. Infelizmente, estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero aproveitar também para reforçar o recado de que para você curtir esse vídeo aqui, ó, compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir, porque eu tenho certeza que a história do Jatobá e o papo que a gente teve aqui hoje vai te influenciar positivamente e vai te edificar principalmente. Sensacional. Mais uma vez, Jatobá, obrigado pela tua presença, por atender o nosso convite, participar do Carralcast, o podcast da influência cristã. Tem que estar na boca, hein? Eu que agradeço essa oportunidade, vocês são sensacionais, eu fiquei super à vontade também, e que Deus abençoe, que não é projeto, já é um plano de Deus, já é um propósito de Deus, já é uma realidade. Deus abençoe a todos. E para você que nos acompanha até agora, muito obrigado pela sua audiência. Continue nos seguindo nas redes sociais, como o Felipe já falou, continue interagindo com a gente e até o próximo episódio. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até logo, né? Tchau para vocês.